A primeira coisa que eu vi foi o olhar da gente mudando. Não foi raiva. Não foi desprezo. Foi aquele olhar de quem encontra um problema e, por um segundo, mede se a sua vida cabe dentro dele. Ela puxou a mala um pouco para o lado. O zíper fez um som curto. Eu senti minha garganta secar. E foi ali, com o coração batendo no pescoço, que eu entendi que eu podia perder tudo, não só uma viagem. Aí eu piscava e a cena voltava como um filme quebrado. O saguão, a fila, o cheiro de café, o barulho de rodinhas no piso, e a minha mão apertando a alça com força demais, como se aquilo fosse me manter em pé. 2 horas antes, eu ainda achava que estava indo descansar. Meu nome é Linda. Tenho 67 anos. E até hoje, quando eu escuto o som de uma mala com rodinhas no piso de um aeroporto, meu estômago dá um nó. Porque foi ali, bem no meio daquela pressa de gente indo e vindo, que eu entendi uma verdade que eu demorei a vida inteira para aceitar. Às vezes, o perigo veste o mesmo rosto que te beija antes de dormir. Eu era do tipo que chamavam de mulher de família. Daquelas que fazem o almoço e engolem o choro junto com a comida. Casei cedo com o Mauro. Ele tinha aquele jeito educado que engana até a gente. Um sorriso bonito, uma voz calma, um deixa comigo que parecia proteção. E eu vou te dizer minhas regras, porque eu sempre vivi assim. Eu não machuco ninguém. Eu não minto. Eu provo com fatos. E eu só faço justiça quando ninguém mais faz. Essas regras me salvaram mais de uma vez, mesmo quando eu ainda não sabia disso. 2 meses antes daquele aeroporto, eu herdei um pequeno terreno da minha tia Regina. Nada de luxo. Só um pedaço de chão que tinha meu nome. Meu. E foi como se uma luz acendesse num quarto escuro. De repente eu comecei a enxergar o que eu vinha fingindo não ver. O Mauro mudou. Primeiro ficou doce. Depois ficou faminto. Ele falava nós com uma naturalidade que me dava arrepios. Nós vamos vender. Nós vamos investir. Nós vamos mudar de vida. Só que nos planos dele eu aparecia como assinatura, não como pessoa. Eu disse que queria pensar. E ele fez o que sempre fazia quando eu não obedecia rápido. Ele virou o jogo, devagar. Me deu flores. Me levou para jantar. Me chamou de linda com uma voz que parecia ensaiada. E eu, cansada, quase agradeci por migalha. Então veio a surpresa. Ele chegou em casa com um envelope e uma alegria apertada, como quem está com pressa de concluir uma etapa. Linda, comprei uma passagem para você. Buenos Aires. Férias. Você merece. Parte de mim quis chorar de alívio. Eu estava tão cansada, tão cheia de responsabilidade. A ideia de andar numa cidade bonita, respirar, comer alguma coisa diferente, me parecia um presente de Deus. Mas outra parte de mim coçou por dentro. Porque meu marido não era homem de gesto gratuito. Ele era prático. E naquela noite o corpo dele estava tenso quando me abraçou, como se ele estivesse contando minutos. No dia da viagem, ele fez questão de me levar. Disse que táxi era perigoso. Eu me arrumei com calma, passei um batom discreto e um lenço no pescoço, um azul claro que eu gostava. Quando me olhei no espelho, eu vi uma mulher mais velha, sim, mas eu também vi uma mulher que tinha sobrevivido a muita coisa. E eu pensei, quase como uma criança, eu ainda posso viver alguma coisa boa. No caminho, ele estava inquieto. Batia os dedos no volante. Olhava o relógio. Falava rápido, como se eu fosse uma encomenda com prazo. Quando chegamos, ele praticamente me empurrou para dentro do aeroporto com a mala. Vai, vai, não perde tempo. Não quis tomar café. Não quis sentar. Não quis foto. E aquilo foi um soco no peito disfarçado de pressa. No balcão do check-in, ele ficou de lado, fingindo que respondia a mensagem. Eu vi a tela acender e apagar. Num desses clarões rápidos, apareceu um nome feminino que eu não conhecia. Foi só um segundo, mas foi o suficiente para eu sentir vergonha de mim. Como se eu fosse boba por ainda tentar acreditar. Eu despachei a mala. E aí aconteceu um detalhe pequeno, tão pequeno que na hora eu quase ignorei. O Mauro insistiu em mexer na alça. Para ajustar, ele disse. Colocou a mão onde não precisava, como quem marca um objeto. E quando ele devolveu a alça para mim, eu senti as mãos frias, um frio que não era do ar-condicionado. Era de instinto.
Na despedida, ele me deu um beijo rápido, sem alma. Boa viagem. Me manda mensagem quando chegar. E virou o corpo para ir embora. Não olhou para trás. Não esperou eu passar pelo raio-x. Nada. Ele só foi. Eu fiquei parada por um segundo, com a mala pequena na mão, vendo ele se afastar como se eu fosse uma tarefa concluída. Eu respirei fundo e comecei a andar em direção ao portão de embarque, tentando me convencer de que aquilo não significava nada. Foi aí que uma mulher apareceu no meu caminho. Uniforme de limpeza. Rosto marcado por tempo e trabalho. Mas os olhos dela eram vivos. Claros. Como se ela enxergasse o que os outros fingiam não ver. Filha. Espera. Eu virei, confusa. Oi. Ela olhou para os lados, como quem tem medo de ser vista. A voz saiu baixa, mas firme. Não entra nesse avião. Eu ri de nervoso, aquele riso feio, sem graça. Como assim, minha senhora? Ela se aproximou mais. Eu senti o cheiro de produto de limpeza. Mas senti também outra coisa, urgência. Eu vi seu marido. Eu vi o que ele fez. Meu coração bateu errado. Minhas pernas fraquejaram. E a primeira reação que me veio foi proteger o Mauro, acredita? A gente passa anos defendendo alguém e isso vira reflexo. Ele só me trouxe. Ele está indo trabalhar. Ela apertou meu braço de leve. Filha, eu trabalho aqui há anos. Eu já vi de tudo. Eu não estou te parando por fofoca. Eu estou te parando porque você precisa ver uma coisa. Agora. Ver o quê? Eu perguntei, e minha voz saiu menor do que eu queria. Ela respirou fundo e disse, com uma certeza que me cortou por dentro. Ele trocou sua mala. Eu balancei a cabeça, sem entender. Não, é minha mala. Eu arrumei ontem. Ela apontou para a etiqueta pendurada. Um detalhe que eu não tinha visto. Um adesivo vermelho, minúsculo, no canto. Eu nunca uso adesivo vermelho. Eu odeio qualquer coisa chamativa. Eu vi ele ali perto do banheiro, no corredor lateral. Tinha outro homem. Eles trocaram rápido. Ele olhou para os lados, nervoso. Depois veio correndo para cá, pro check-in. Eu reconheci você pelo lenço azul. Eu reparei. Eu olhei para minha mão na alça. Olhei de novo para a etiqueta. E uma lembrança me atravessou, como lâmina. A mão dele ajustando a alça. A pressa. O beijo vazio. O jeito apressado de sumir. Moça, você tem certeza? Ela me olhou com pena e firmeza ao mesmo tempo. Eu tenho certeza. E eu perdi um sobrinho assim. Foi viajar. Foi parado. Acusaram ele de coisa que ele nunca fez. A vida dele acabou. Eu não vou dormir hoje se eu te deixar entrar nesse avião. Meus olhos encheram de água. Não era só medo. Era humilhação. Era perceber que eu podia ter sido usada como um objeto, como um corpo que carrega culpa no lugar de alguém. Vem comigo, ela disse. Eu sei onde pedir para verificarem. Mas tem que ser agora. Eu olhei para o painel do portão. O embarque estava prestes a começar. Eu pensei nos meus filhos. Nos meus netos. Na minha casa. Na minha vida inteira. Pensei no risco de passar vergonha. E pensei no risco de perder a liberdade. Eu assenti. E eu segui a faxineira pelo corredor de serviço, com o coração batendo como se quisesse sair do peito, sem saber que, em poucos minutos, eu veria o meu casamento inteiro cair no chão como um copo de vidro. Dona Cida andava rápido, mas sem chamar atenção. Eu fui atrás, segurando a bolsa como se ela pudesse me manter firme. O corredor de serviço cheirava desinfetante e pano úmido. Paredes lisas, luz fria, silêncio de bastidor. Ali não existia vitrine nem música. Só trabalho e coisa escondida. Eu olhava para trás o tempo inteiro. Esperava ver o Mauro surgindo e me chamando de louca, como ele fazia quando eu desconfiava de algo. Ele sempre plantava dúvida dentro de mim, até eu pedir desculpa por estar certa. A senhora não vai me colocar em confusão, né? Eu sussurrei. Dona Cida parou e me encarou. Filha, confusão é você entrar nesse avião. Vem. Ela abriu uma porta e me colocou numa salinha com mesa, 2 cadeiras e um ventilador barulhento.
Um quadro de avisos na parede, letra miúda, regra sobre regra. Eu sentei devagar. As mãos tremiam. Eu quis ligar para o Mauro. Quis também nunca mais ouvir a voz dele. E eu odiei sentir as duas coisas ao mesmo tempo. Dona Cida pegou um rádio e falou com alguém. A voz dela era firme, sem drama, como quem já viu o pior do mundo e mesmo assim escolhe fazer o certo. Poucos minutos depois entrou um homem com crachá, camisa social e olhar cansado. Pediu meu documento, conferiu o bilhete, depois olhou para a etiqueta da minha bagagem de mão. A senhora já despachou uma mala, certo? Despachei. E essa é a de mão. Ele anotou algo. Vou conferir o registro do despacho e o peso. Enquanto isso, preciso que a senhora responda com calma. Essa mala é sua de verdade? O jeito que ele perguntou me feriu. Parecia que eu era suspeita. Eu senti aquele medo antigo de ser tratada como culpada por ser velha, por ser mulher, por estar sozinha. Sim. Eu arrumei ontem. Dona Cida ficou na porta, vigiando o corredor. Eu notei que ela também estava com medo. E isso me fez gelar. O homem abriu o sistema no computador, digitou e franziu a testa. O peso da mala despachada está alto para uma viagem curta. O que a senhora colocou lá? Roupas. Um casaco. Um sapato extra. Um livro. Ele virou a tela um pouco, mas eu não consegui ler. Só vi números. Isso não bate, ele disse. Meu coração afundou. Eu contei do lenço azul, do adesivo vermelho na etiqueta, do cadeado com a combinação errada. Contei do toque do Mauro na alça, da pressa, do beijo vazio. Enquanto eu falava, uma parte de mim queria sumir de vergonha, como se eu estivesse inventando. Outra parte lembrava o olhar da Dona Cida e insistia. Não é invenção. O homem respirou fundo e ligou para alguém. Vamos trazer a mala despachada para inspeção. Precisa de procedimento. A senhora acompanha. Eu também tenho que registrar que houve um alerta de terceiro. Ele falou como quem tenta manter tudo no trilho, mas eu vi a mão dele tremer quando disse inspeção. Ali eu entendi que não era um mal-entendido simples. Eu perguntei, quase sem ar, se eu podia cancelar o embarque. Ele disse que sim, mas que eu precisava ficar ali até o registro estar completo, para minha proteção. Eu nunca tinha ouvido essa frase dentro do meu casamento. Ele pediu que eu confirmasse meu endereço e o nome dos meus filhos. Eu respondi e imaginei o Mauro ligando primeiro, contando uma versão bonita, me pintando como instável. Só de pensar me deu náusea. No canto da mesa havia uma caneta presa por um cordão. Eu passei o dedo nela, tentando não desabar. O ventilador parecia um avião preso. Dona Cida levantou a mão. Fui eu. Ele olhou para ela com respeito, como quem sabe que aquilo custa caro. A senhora tem noção do que isso significa? Tenho. E tenho noção do que significa fingir que não vi. Eu senti um aperto no peito. A faxineira era a única ali que parecia realmente do meu lado. O homem pediu que eu aguardasse e saiu. Quando a porta fechou, Dona Cida sentou e me olhou de um jeito que não era pena. Era cuidado. Você está com medo de quê, filha? De ser presa ou de descobrir que ele é capaz? Eu fiquei muda. Porque eram as duas coisas. E tinha mais uma. Eu tinha medo de admitir que eu engoli sinais por anos. Ela falou baixo. Ele não estava sozinho. O outro homem parecia acostumado. Isso não é impulso. Isso é plano. Eu fechei os olhos e vi o Mauro sorrindo na minha cozinha, dizendo que eu merecia descanso. Vi as flores com um cheiro doce demais. Vi a palavra nós como um laço no meu pescoço. A porta abriu. O homem voltou com uma supervisora. Ela não sorriu. Foi direta. Senhora linda, eu preciso que a senhora venha comigo. E vou ser clara, a senhora fez bem em não embarcar. Por quê? Eu perguntei, com a voz falhando. Ela olhou para mim e depois para Dona Cida. Porque hoje mais cedo um homem esteve aqui tentando resolver um problema de etiqueta e horário. Ele disse que a esposa era confusa. Disse que ela se chamava Linda. E estava com muita pressa. O sangue sumiu do meu rosto. Então ele veio antes de mim. Eu sussurrei. A supervisora assentiu. Veio. E quando eu perguntei onde a senhora estava, ele disse, já deve estar no raio-x.
Dona Cida apertou minha mão. Eu apertei de volta. Naquele instante eu entendi. O Mauro não estava só me traindo. Ele estava preparando uma história para me enterrar dentro dela. E antes que eu conseguisse respirar, meu celular vibrou na bolsa. A notificação na tela me fez gelar inteira. O meu celular vibrou na bolsa como se fosse um bicho tentando escapar. Eu puxei devagar, com a mão tremendo, e olhei a tela. Não era mensagem de amigo. Não era bom dia de ninguém. Era um alerta do banco. Compra aprovada. Eu li 2 vezes, porque meu cérebro não quis aceitar de primeira. Compra aprovada em uma loja de câmbio, dentro do aeroporto. Um valor alto, alto demais para alguém que dizia estar com pressa de ir embora. Eu não tinha comprado nada. Eu nem tinha passado por uma loja. A supervisora percebeu meu rosto mudando. O que foi, senhora? Eu mostrei a tela. Eu não fiz isso. Dona Cida soltou um suspiro curto, como se já soubesse. A supervisora pediu para eu sentar e anotou o horário do alerta. Ela falou com o homem do crachá e pediu para ele verificar câmeras da área das lojas. Enquanto eles falavam, a minha cabeça começou a voltar no tempo, como se puxasse um fio antigo, e de repente eu não estava mais naquele aeroporto. Eu estava na minha sala, anos antes, com o Mauro rindo de um jeito baixo e dizendo uma frase que ele adorava. Você está imaginando coisa, linda. Você sempre exagera. Essa frase era a luva dele. Ele botava em tudo. Eu via um perfume diferente. Eu exagerava. Eu via o celular virado para baixo. Eu exagerava. Eu via dinheiro sumir da carteira. Eu exagerava. E eu aceitei por muito tempo, porque eu queria paz. Porque eu achava que uma mulher de família aguenta e resolve. Aguenta e perdoa. Aguenta e finge. Só que ali, com aquele alerta do banco e aquela supervisora séria, eu senti uma coisa que eu quase não conhecia mais. Eu senti indignação. Eu lembrei de uma noite em que eu pedi para ele me explicar uma conta. Ele não explicou. Ele riu e falou na frente dos meus filhos. Sua mãe não entende dessas coisas. Eu lembro do silêncio da mesa. Lembro da minha vontade de sumir. E lembro do meu filho mais velho baixando os olhos, sem coragem de me defender. Aquilo foi um tipo de humilhação que não deixa marca no corpo, mas deixa no jeito que você anda no mundo. Eu olhei para Dona Cida e pensei que, se eu saísse dali calada, eu ia voltar a ser essa mulher. Eu respirei e falei, quase como uma promessa para mim mesma. Eu não vou gritar. Eu vou provar. A supervisora voltou com um bloco na mão. Senhora linda, eu preciso fazer um registro do que está acontecendo. A senhora está dizendo que seu marido trocou sua mala e possivelmente fez uma compra no seu cartão ou na sua conta dentro do aeroporto. Isso é grave. A senhora confirma? Eu confirmei, mas meu corpo inteiro queria recuar. Porque confirmar era admitir o tamanho da traição. Eu confirmei. Ela anotou o meu depoimento. Pediu o nome completo do Mauro. Pediu o documento dele. Eu sabia de cor. Olha só. Eu sabia de cor tudo que ele precisava para me derrubar, e agora eu usava isso para me proteger. O homem do crachá entrou e falou baixo com a supervisora. Eu vi os olhos dela endurecerem. O que foi? Eu perguntei. Ela hesitou um segundo e disse. Encontramos uma imagem dele na área das lojas. Ele estava com outra pessoa. E sim, ele fez uma compra com seu cadastro. Ele não passou no seu nome, passou no seu número. Eu senti como se eu tivesse levado um tapa. Outra pessoa. A cúmplice. Então não era só uma mala. Era um plano com peças. Dona Cida fechou a mão em cima da mesa. Eu falei que não era impulso. A supervisora virou para mim. A senhora tem alguém para ligar? Um filho, uma filha? Eu pensei em ligar. Mas também pensei no que o Mauro já tinha plantado. Ele veio mais cedo. Ele já estava preparando o discurso de que eu era confusa. Se eu ligasse sem prova, eu seria a velha exagerada de sempre. Não ainda, eu disse. Primeiro eu preciso de um documento do que está acontecendo aqui. Ela me olhou, como se avaliasse minha lucidez. A senhora quer um protocolo? Quero. E quero o horário. E quero o nome de quem está me atendendo. Eu vi Dona Cida me olhar com orgulho silencioso. Foi a primeira vez em muito tempo que alguém me olhou assim.
A supervisora assentiu e disse que eu teria o protocolo ao final da verificação. Ela avisou que a mala despachada seria trazida para inspeção com testemunha. Nesse momento, meu celular vibrou de novo. Dessa vez era a mensagem. Mauro. Eu senti raiva antes mesmo de abrir, como se o meu corpo soubesse o conteúdo. Eu abri. Linda, você já embarcou? Estou na estrada. Me manda foto quando chegar. Eu li e fiquei paralisada, porque era bonito demais para quem tinha me largado com pressa e sem olhar para trás. Era carinhoso demais. Era a máscara. Eu respondi só com uma frase. Estou no aeroporto ainda. 3 bolinhas apareceram. Ele digitou. Parou. Digitou de novo. Por quê? Eu encarei a tela sem escrever. Dona Cida se aproximou e falou baixo, perto do meu ouvido. Não entrega tudo agora. Faz ele falar. Eu senti um tremor de medo e uma coragem nova. Eu não era cruel. Eu não queria destruir ninguém. Eu só queria verdade. E justiça. Porque ninguém mais faria por mim. Eu digitei. Deu um problema com a mala. As 3 bolinhas apareceram de novo. E sumiram. E voltaram. Problema como? Você está fazendo confusão. Eu te falei para ir direto pro portão. Eu li a frase e senti aquela velha sensação de ser colocada no lugar. Confusão. Era sempre isso. Sempre eu. Mas dessa vez eu não engoli. Eu digitei. Uma faxineira me parou. Disse que viu você trocando a mala. Silêncio. As bolinhas não apareceram. O tempo ficou pesado. E então veio a resposta. Que faxineira? Linda, você está inventando coisa. Você está nervosa. Eu só ajustei a alça para te ajudar. Eu mostrei a mensagem para a supervisora. Ela franziu a testa, como quem reconhece o padrão de manipulação. Dona Cida não disse nada. Só respirou fundo. Eu vi que ela estava segurando a própria raiva. A supervisora pediu para eu não responder mais por enquanto e guardar o celular. Disse que aquilo poderia virar evidência. Eu assenti. E aí, como se o universo quisesse me testar até o fim, a porta abriu de novo e um funcionário entrou com uma prancheta na mão. A mala despachada chegou. Eu levantei devagar. A supervisora olhou nos meus olhos. Senhora linda, eu preciso que a senhora confirme uma coisa antes de abrirmos. Essa mala é realmente a sua? Eu encostei a mão na lateral da mala. E naquele segundo, eu senti algo que eu nunca tinha sentido com as minhas coisas. Eu não reconheci o toque. A supervisora puxou a mala para o centro da mesa como se estivesse puxando uma bomba que podia explodir em silêncio. O homem do crachá calçou luvas. Eu fiquei em pé, com as mãos coladas no meu corpo, sem saber onde colocar o medo. O zíper abriu com um som curto. Um som comum. E mesmo assim eu senti como se ele abrisse também alguma coisa dentro de mim. A primeira coisa que apareceu não foi roupa. Não foi casaco. Não foi livro. Foi um saco plástico preto, bem dobrado, escondido sob uma camada de peças de roupa que eu nunca vi na minha vida. Roupas masculinas, de tamanho maior. Um perfume forte grudado no tecido. Um cheiro que não era meu. Um cheiro que gritava a presença de outro. O homem levantou aquele saco com cuidado, como se ele já soubesse o que vinha depois. A supervisora não tirou os olhos da mala. Eu percebi que ela respirava curto. Senhora linda, ela disse, com uma calma treinada. A senhora vai me responder só com sim ou não. A senhora colocou isso aqui? Eu senti a garganta fechar. Eu tentei falar e não saiu. Eu só balancei a cabeça, forte, negando. Não, eu consegui dizer, como se aquela palavra tivesse que atravessar uma parede. O homem abriu o saco e tirou de dentro 2 pacotes bem vedados, embrulhados com uma fita grossa. Não era coisa de viagem. Não era lembrancinha. Não era nada que alguém carrega por engano. Eu dei um passo para trás. Minhas pernas ficaram moles. Por um segundo eu pensei que eu ia vomitar ali mesmo, em cima daquele piso frio. Dona Cida encostou na minha costas, firme, como quem segura alguém antes da queda. Eu falei, filha, ela sussurrou. Eu falei. A supervisora fez um sinal para o homem fechar a mala de novo.
Ele fechou sem pressa, com a mesma seriedade de quem entende que cada movimento ali tinha peso. Senhora, ela disse, agora olhando direto para mim. A senhora está segura aqui. Mas eu preciso que a senhora entenda. Isso é matéria de autoridade. A senhora não vai sair desse setor sozinha até a gente concluir os procedimentos. Eu engoli seco. Minha mente correu para meus filhos, para meus netos, para o rosto do Mauro, para casa, para o terreno da tia Regina. Eu senti uma humilhação tão grande que parecia queimadura. Porque a armadilha era clara demais. A arma era a mala. E o alvo era eu. Eu apertei os dedos contra a palma da mão e lembrei das minhas regras. Eu não machuco ninguém. Eu não minto. Eu provo com fatos. E eu só faço justiça quando ninguém mais faz. Eu olhei para a supervisora e forcei a voz a sair firme. Eu quero o protocolo agora. Eu quero por escrito que eu fui impedida de embarcar por causa de uma troca de mala vista por funcionária. Eu quero o horário. Eu quero os nomes. A supervisora me encarou por um segundo, como se avaliasse se eu estava em choque ou em controle. E então ela assentiu. Eu vou providenciar. E vou registrar o depoimento da funcionária. A senhora também vai registrar o seu. Eu sentei. Meu corpo tremia. Mas a cabeça, estranhamente, ficou mais clara. Como se o medo tivesse acendido uma luz. Eu peguei o celular e, antes que alguém mandasse guardar, eu fotografei a etiqueta da mala que estava na mesa. Eu fotografei o adesivo vermelho. Eu fotografei o número da etiqueta. Eu fotografei o horário no relógio da parede, para ninguém dizer depois que eu inventei. A supervisora viu e não me impediu. Ela só disse: é melhor que esteja tudo documentado mesmo. Eu abri o aplicativo do banco e vi a compra de câmbio confirmada. Eu tirei captura da tela. Fiz 2. Eu queria tudo com hora e data. Eu aprendi, naquela manhã, que quem vive com um manipulador precisa de provas como quem precisa de água. Meu celular vibrou de novo. Mauro. Linda, o que você está fazendo? Eu estou na estrada. Para de confusão. Eu senti uma raiva fria. Não era explosão. Era gelo. Era o tipo de raiva que faz a pessoa parar de pedir desculpa por existir. Eu pensei em responder com tudo, com acusações, com gritos, com dor. Mas Dona Cida tinha razão. Eu precisava que ele falasse demais. Eu digitei devagar. A mala não é minha. A resposta veio rápida. Claro que é sua. Você arrumou ontem. Você está nervosa. Você sempre faz isso. Eu li e senti um arrepio. Porque ele não perguntou o que aconteceu. Ele não perguntou se eu estava bem. Ele só tentou me colocar de volta no lugar da mulher que duvida de si. Eu digitei. Abriram a mala. Tem coisa que eu nunca vi. Silêncio. Eu vi as bolinhas aparecerem e sumirem. Eu imaginei ele olhando em volta, calculando. E então ele escreveu: não fala besteira. Fecha isso e embarca. Depois a gente resolve. Depois a gente resolve. Como se fosse um vazamento no banheiro. Como se fosse uma confusão pequena. Eu levantei os olhos e vi a supervisora conversando com alguém no corredor. Eu não ouvi as palavras, mas vi o gesto, o jeito como ela apontou para a mala. Vi o modo como a expressão dela endureceu ainda mais. Ela voltou com uma folha na mão, um documento simples com carimbo e um número de ocorrência interna. Ela colocou na minha frente. Aqui está o protocolo. E aqui está o registro preliminar de que a senhora foi impedida de embarcar porque houve suspeita de irregularidade relacionada à bagagem despachada, com alerta de funcionária e divergência de peso e etiqueta. Eu peguei como se fosse um pedaço de ar. Eu perguntei: tem como registrar que meu marido esteve aqui antes de mim? Ela assentiu. Eu vou acrescentar uma observação do relato. E vou pedir que verifiquem as imagens do corredor lateral. Eu senti lágrimas subindo, não de tristeza, mas de alívio. Porque por anos eu vivi sozinha com minha intuição, como se ela fosse um defeito. E agora tinha papel. Tinha carimbo. Tinha número. Dona Cida deu um passo para perto e falou para a supervisora: eu quero dar meu depoimento formal. Eu vi ele trocando. Eu vi o outro homem. Eu reconheço o rosto.
A supervisora olhou para ela com uma seriedade diferente, como quem entende coragem. A senhora entende que pode virar testemunha? Eu entendo. E eu não volto atrás. Eu segurei a mão de Dona Cida por baixo da mesa. Aquela mulher, que ninguém notava, estava me salvando sem pedir nada em troca. A supervisora voltou a falar comigo. Senhora linda, eu preciso que a senhora pense em uma coisa. Se a senhora fosse abordada lá na chegada, a situação poderia ficar muito pior. O fato de a senhora ter sido parada antes pode ser o que evita um desastre. Eu fechei os olhos por um segundo e imaginei Buenos Aires, uma fila, um agente abrindo uma mala, eu sem entender o idioma, alguém puxando meu braço. Imaginei manchete, vergonha, prisão, meus filhos recebendo ligação. Eu senti o peito apertar como se eu estivesse sendo esmagada. Quando eu abri os olhos, eu não era mais a mesma. Eu perguntei: a minha mala de verdade existe? A que eu arrumei? A supervisora respondeu: a etiqueta que está no seu bilhete aponta para essa mala. A mala que a senhora descreve pode estar com outra pessoa. A gente vai investigar o circuito. A senhora lembra a cor? Algum detalhe? Azul escuro. Um chaveiro pequeno de tecido na alça. Eu mesma amarrei. Eu falei, e a voz falhou. Eu amarrei. Ela anotou. Eu pensei no Mauro mexendo na alça. Eu pensei no chaveiro. Eu pensei no sorriso dele. E aí uma ideia, fina e cruel, passou pela minha cabeça. Talvez eu nunca tivesse visto aquele chaveiro de novo, porque ele nunca quis que eu visse. Meu celular vibrou outra vez. E desta vez não foi o Mauro. Foi uma ligação do meu filho. Eu olhei o nome na tela e o coração disparou. Porque eu já sabia. O Mauro já tinha falado com ele primeiro. Eu atendi com a mão tremendo. Mãe, a voz dele veio tensa. O pai disse que você surtou no aeroporto. Que você está fazendo confusão. O que está acontecendo? Eu respirei fundo. Eu olhei para o protocolo na mesa. Eu olhei para Dona Cida. Eu olhei para a mala fechada, aquela coisa pesada e perigosa que quase destruiu minha vida. E eu falei, com calma, pela primeira vez em muitos anos: filho, eu não surtei. Eu fui salva. E eu tenho prova. E quando eu disse isso, eu levantei o olhar para o saguão, pela porta entreaberta. E eu vi, do outro lado, uma mulher parada, imóvel, olhando na direção do corredor de serviço como quem espera uma notícia. Eu reconheci o rosto. Era o nome que piscou no celular do Mauro. Eu reconheci o rosto como quem reconhece um perigo que já viu de longe. Ela estava parada perto de uma coluna, com uma bolsa grande no ombro e um casaco claro mesmo dentro do calor do aeroporto. Não era o tipo de pessoa que olha vitrine ou procura portão. Ela estava ali esperando alguma coisa. Ou alguém. E quando os olhos dela cruzaram com os meus, eu senti a certeza entrando no meu peito como água gelada. Ela me conhecia. Não de amiga. De alvo. Eu não disse nada na hora. Só encostei o celular na mesa e deslizei o dedo para abrir a câmera, sem levantar. A tela ficou ligada. Eu não queria gravar o rosto dela ainda. Eu queria gravar a minha calma. Dona Cida olhou para onde eu olhava e fez uma expressão pequena, quase imperceptível. Você viu, né? Ela sussurrou. A moça do nome. Eu não respondi com palavra. Só assenti. Minha garganta tinha virado pedra. A supervisora estava falando com alguém do lado de fora e o homem do crachá mexia no computador. Eu sabia que a partir daquele momento tudo podia virar duas versões. A minha, com prova. E a do Mauro, com charme. E se eu aprendesse alguma coisa naquele dia, era isso. Gente como ele vive diversão. A verdade é o inimigo. Eu respirei devagar, contando por dentro, como eu fazia quando Mauro tentava me provocar em casa. Ele sabia me puxar para o lugar da mulher emocional, confusa, exagerada. Ele gostava disso. Porque quando eu ficava nervosa, eu perdia força. E ele ganhava a narrativa. Mas ali eu não podia perder. A supervisora voltou para perto. A senhora conhece aquela mulher? Eu engoli seco. Não. Mas o meu marido falou com alguém por mensagem no check-in. Eu vi um nome piscando. E aquela mulher tem o mesmo jeito do segredo. A supervisora olhou para o homem do crachá e depois para Dona Cida.
Aquele tipo de olhar que vira decisão. Ela pediu para eu ficar ali e disse que ia tentar identificar a mulher sem confronto direto. Falou que não queria criar alarde, mas que também não ia deixar ninguém sair sem registro. Eu ouvi, mas meu corpo já tinha decidido outra coisa. Eu não queria briga. Eu queria uma frase. Uma frase que provasse que eu não estava inventando. Dona Cida se inclinou para mim, como se lesse meu pensamento. Filha, se você for falar com ela, faz do jeito certo. Sem acusar. Faz ela se entregar. Como? Ela respondeu com uma calma que só mulher de bastidor tem. Você vai chegar como se estivesse perdida. Vai pedir ajuda. Vai falar baixo. E você vai deixar ela falar demais, porque gente culpada não aguenta silêncio. Eu olhei para a mala fechada. Pensei no que havia dentro. Pensei na minha vida quase indo junto com aquilo. Pensei no Mauro me chamando de confusa. E uma raiva limpa subiu, sem grito, sem cena. Eu vou, eu disse. A supervisora tentou me impedir, mas eu falei com firmeza. Eu não vou sozinha. A dona Cida vem comigo. E eu vou ficar em área com câmera. Ela hesitou. Depois concordou. Provavelmente porque também entendeu que eu não era uma senhora desorientada. Eu estava acordando. Eu me levantei devagar. As pernas ainda tremiam, mas eu mantive o rosto neutro. Eu ajeitei o lenço no pescoço como se eu estivesse indo apenas ao banheiro. Botei o celular no bolso do casaco com a câmera ligada e o microfone captando. Eu senti o suor frio na palma da mão, mas eu não parei. Dona Cida veio do meu lado, um passo atrás, discreta. Ela sabia se mover sem ser vista. Nós saímos pelo corredor e voltamos para o saguão, perto de uma área onde eu vi uma câmera apontada para o fluxo. Eu escolhi o lugar com cuidado. Eu queria o mundo como testemunha, mesmo que ninguém falasse. A mulher estava no mesmo ponto, fingindo mexer no celular. Quando ela me viu se aproximando, o pescoço dela enrijeceu. Ela tentou virar o corpo de lado, como quem vai sumir, mas eu cheguei antes. Com licença, eu falei com voz mansa. Você sabe onde fica o balcão de informações? Eu me perdi aqui. Ela me olhou rápido, de cima a baixo, e eu vi um detalhe que me deu nojo. Um micro sorriso de desprezo, como se eu fosse uma velha atrapalhando o dia dela. Fica ali, ela respondeu, apontando sem olhar. Obrigada. Eu dei um passo, como se fosse embora, e então voltei, fingindo dúvida. Desculpa, você trabalha com alguém daqui? Você parece conhecer bem. Ela fez uma cara de impaciência. Não. Eu só estou esperando uma pessoa. Eu fingi inocência. Ah, entendi. Meu marido me deixou aqui e foi embora correndo, acredita? Ele estava tão apressado. A palavra marido fez o olho dela brilhar por um segundo. Não de surpresa. De confirmação. Ela disfarçou rápido. Deve ter coisa para fazer. Eu fiz silêncio. Um silêncio curto, pesado. Gente inocente preenche silêncio com educação. Gente culpada preenche com defesa. Ela se mexeu, desconfortável. Seu marido é quem? Eu senti meu coração bater mais forte, mas eu mantive o rosto calmo. Mauro, eu disse como se fosse casual. Mauro Ferreira. Na hora, ela mudou. Ela abriu a boca e fechou. Os dedos apertaram o celular. Você é a Linda? Ela deixou escapar. E logo em seguida tentou corrigir. Quer dizer, eu não sei quem é você. Eu senti o ar sumir e voltar. Eu fingi confusão. Como você sabe meu nome? Ela riu, mas foi um riso curto, sem alegria. Eu ouvi por aí. Aeroporto é assim. Eu olhei para ela com um jeito cansado, como se eu fosse só uma esposa que não entende. Ele disse que eu tinha que entrar logo no avião. Mas deu um problema com a mala. Uma confusão. Eu nem sei. Estou morrendo de vergonha. Eu vi a expressão dela amolecer. Vergonha em mulher mais velha é algo que gente cruel usa como chave. Ela achou que eu estava dominada. Ela se inclinou um pouco e baixou a voz. Escuta, entra no avião. Para de fazer barulho. Seu marido vai ficar doido com você. Eu respirei e apertei os dedos dentro do bolso, para não tremer. Por que ele ficaria doido? Eu perguntei, com doçura.
Eu só queria entender. E foi aí que ela se entregou. Porque ela falou como quem está cansada de lidar com alguém fraco. Porque já era para você estar no portão. Ele falou que você ia direto. Ele não pode ficar aqui te resolvendo. Ele falou que eu ia direto. Eu repeti, devagar. Ele falou isso para você? Ela percebeu tarde demais. O rosto dela ficou duro. Eu não falei isso. Mas já era tarde. Eu já tinha a frase. Eu já tinha o jeito. Eu já tinha o fio. Eu dei um passo para perto, ainda sem agressividade. Você viu ele hoje aqui? Ela engoliu seco. Olhou para os lados, procurando saída. Foi quando Dona Cida apareceu um pouco mais à frente, como sombra. Eu vi o rosto da mulher perder cor. Ela reconheceu Dona Cida. E naquele instante eu tive certeza de outra coisa. Dona Cida já tinha visto essa mulher antes. A mulher tentou levantar o queixo. Eu não sei de nada. Você está me confundindo com outra pessoa. Eu mantive o tom baixo, quase triste. Eu só quero saber uma coisa. Você estava com ele quando ele trocou a mala? O nome mala fez os olhos dela regalarem. Foi involuntário. Um reflexo. E eu vi o medo. O medo de quem sabe que aquilo não era brincadeira. Ela deu um passo para trás. Eu não vou falar com você. Ela virou para sair. E antes que ela desse 3 passos, uma voz firme chamou atrás. Senhora, por favor. Era a supervisora, vindo pelo lado, com o homem do crachá. Eles tinham visto o movimento. Eles tinham visto a pressa. E agora tinham a peça que faltava. A mulher parou. Congelou. E eu senti uma alegria amarga. Não era felicidade. Era alívio de não estar mais sozinha contra uma mentira. A supervisora falou sem gritar, sem humilhar. A senhora precisa nos acompanhar para esclarecimentos. É rápido. É procedimento. A mulher olhou para mim, com ódio puro. Você está fazendo isso por quê? Eu respondi com a voz mais calma que eu consegui. Porque eu quase perdi a minha vida hoje. E eu não vou aceitar ser enterrada por uma história que não é minha. Ela tentou dizer mais alguma coisa, mas o homem do crachá já estava do lado, guiando com firmeza. Enquanto eles a levavam, eu senti meu celular vibrar no bolso. Uma notificação nova. Eu tirei devagar. Era um e-mail de confirmação. Seguro viagem emitido no meu nome. E eu nunca tinha pedido seguro nenhum. Eu li aquele e-mail 3 vezes, como se a palavra seguro viagem fosse mudar sozinha. Seguro viagem emitido no meu nome. Data de hoje. Pagamento aprovado. Beneficiário eu. Contato de emergência, um número que eu não reconhecia. Meu primeiro impulso foi o mais vergonhoso. Eu pensei, talvez ele só quis me proteger. Talvez seja isso. Talvez eu esteja exagerando. E aí eu lembrei do saco preto. Dos pacotes vedados. Da frase dele, depois a gente resolve. E a vergonha virou outra coisa. Virou nojo. Porque aquilo não era cuidado. Era uma ferramenta. A supervisora me levou de volta para a sala pequena. O homem do crachá puxou uma cadeira para mim. Dona Cida ficou perto da porta, como se fosse um muro. A senhora pode me mostrar o e-mail? A supervisora pediu. Eu entreguei o celular com a mão firme, do jeito que eu nunca entreguei nada para o Mauro. Ela leu em silêncio e o rosto dela endureceu mais um pouco. Isso aqui não é comum, ela disse. Isso costuma aparecer quando alguém quer garantir alguma cobertura em caso de ocorrência. A senhora tem certeza de que não solicitou? Eu quase ri, de nervoso. Eu mal sei pedir um remédio pela internet. Eu vou pedir seguro de viagem. Ela assentiu. Pegou uma folha e começou a escrever. Eu vou registrar esse detalhe também. E vou pedir que o setor responsável faça a verificação de quem emitiu, qual e-mail foi usado, de onde partiu a solicitação. Enquanto ela escrevia, eu olhei para Dona Cida e senti uma vontade estranha de chorar. Não era só medo. Era o luto de perceber que eu estava casada com alguém capaz de me transformar em pacote. O homem do crachá voltou para o computador e abriu uma tela cheia de números. Ele comparou horários, etiqueta, peso, e depois me perguntou uma coisa que me deu um gelo. Seu marido tinha acesso aos seus documentos?
Eu pensei na gaveta do armário onde eu guardava tudo organizado. Eu pensei no Mauro mexendo naquela gaveta sem pedir. Eu pensei na frase dele: "Eu sou seu marido, linda." E eu sempre deixei. Porque eu achava que casamento era isso, não ter segredo. Tinha. Eu respondi. Tudo. A supervisora parou de escrever e me olhou com cuidado. A senhora entende o que isso significa? Eu engoli seco. Que ele podia fazer o que quisesse em meu nome. Ela assentiu. Exatamente. Eu olhei para minhas mãos, para a aliança, para o lenço azul. Minha vida inteira eu tentei ser uma boa esposa. E, no fim, a bondade tinha virado a chave da minha própria cela. Meu celular vibrou de novo. Desta vez foi ligação do Mauro. Eu não queria atender. Eu queria sumir. Mas Dona Cida encostou o dedo no meu braço e falou baixo. Atende. Mas não discute. Pergunta. Deixa ele se explicar. Eu apertei atender e coloquei no viva voz, como a supervisora pediu. Linda, a voz dele veio doce demais, falsa demais. O que você está aprontando? Me falaram que você está causando no aeroporto. Me falaram. Ele já tinha alguém alimentando informação. Ele sempre teve. Eu respirei fundo. Eu não estou causando. Eu fui impedida de embarcar. Por quê? Ele perguntou, e eu senti que ele forçou a surpresa. Porque abriram a mala. E a mala não era minha. Silêncio por um segundo. Eu ouvi um ruído de carro, como se ele estivesse mesmo na estrada ou fingindo. Linda, você está nervosa. Deve ter sido confusão do aeroporto. Essas coisas acontecem. Eu fechei os olhos. Eu ouvi ele tentando me colocar no lugar de sempre. A mulher que pede desculpa por existir. Eu abri os olhos e olhei para o protocolo na mesa. Eu tenho o protocolo. Eu tenho divergência de peso. Eu tenho etiqueta com adesivo que eu nunca usei. Ele mudou de tom, bem devagar. Não fala isso para ninguém. Você vai me envergonhar. E ali eu vi a fraqueza dele, nua. Não era arrependimento. Era medo de exposição. Eu mantive a voz calma, quase cansada. Mauro, eu recebi agora um e-mail de seguro viagem emitido no meu nome. Eu não pedi isso. Eu ouvi ele puxar o ar. Que seguro? Você está confundindo. Você vive confundindo. A supervisora fez sinal para eu continuar. Eu perguntei, sem acusar, só abrindo a porta para ele entrar sozinho no erro. Então, por que tem seguro no meu nome? Por que tem compra de câmbio no meu cadastro aqui dentro do aeroporto? Ele ficou mais ríspido. Você está me acusando de quê, linda? Está querendo me destruir? Eu senti uma dor no peito, mas não cedi. Eu não estou acusando. Eu estou perguntando. Silêncio. E então ele soltou, como quem tenta controlar o estrago. Eu fiz o câmbio porque você ia precisar lá. Eu te ajudei. Você sempre reclama que eu não faço nada. Eu olhei para a Dona Cida. A supervisora anotou rápido. Você fez o câmbio em meu nome. Eu repeti, devagar. Ele percebeu tarde demais. Linda, para com isso. Você sabe o que eu quis dizer. Eu usei seu cadastro porque estava tudo mais fácil. A supervisora desligou o viva voz com a mão e falou firme. Isso já é informação suficiente por enquanto. Eu ainda ouvi a voz dele no fundo, gritando meu nome, mas agora parecia distante. Como se ele estivesse do outro lado de um vidro. A supervisora me pediu para encaminhar o e-mail do seguro para um endereço interno. Pediu também para eu abrir o aplicativo do banco e mostrar a compra. Eu fiz tudo. Capturei tela. Mostrei horário. Mostrei local. O homem do crachá levantou e saiu. Voltou minutos depois com mais 2 pessoas, uma delas com postura de autoridade. A conversa ficou mais séria, mais baixa, mais direta. A supervisora voltou para mim e disse algo que eu nunca vou esquecer. Senhora linda, se a senhora tivesse embarcado, a senhora poderia estar em risco real de ser detida. E isso teria sido muito difícil de reverter no momento. O fato de a senhora ter sido alertada e ter aceitado vir conosco muda tudo. Eu senti a cabeça girar. Eu imaginei a minha mãe viva me vendo naquela situação. Imaginei meus filhos ouvindo meu nome em notícia.
Imaginei meu neto perguntando por que a avó foi presa. Eu apertei o protocolo com força. Eu quero que meus filhos saibam a verdade, eu disse. Mas eu preciso falar do jeito certo. Sem virar teatro. A supervisora assentiu. A senhora pode chamar seu filho aqui pelo telefone. E se ele duvidar, a senhora mostra o protocolo. Não precisa gritar. Eu respirei fundo e liguei para meu filho de novo. Quando ele atendeu, a voz veio dura, desconfiada. Mãe, o que você está fazendo? O pai está desesperado. Ele disse que você está inventando coisa. Eu olhei para a folha na minha mão. Filho, eu estou com o protocolo na mesa. Uma funcionária do aeroporto viu seu pai trocando minha mala com outro homem. Abriram a mala e tinha coisa que não era minha. Eu também recebi e-mail de seguro viagem no meu nome e tem compra no meu cadastro aqui dentro do aeroporto. Eu ouvi o silêncio dele, pesado. Isso é sério? Ele perguntou, e a voz já não era de briga, era de medo. É sério. Eu vou te mandar foto do protocolo agora. E quero que você venha até aqui. Não para brigar, para ver. Eu desliguei e senti um alívio amargo. Pela primeira vez em anos, eu não estava pedindo que acreditassem em mim por amor. Eu estava mostrando por prova. Dona Cida tocou meu ombro. Você está fazendo certo, filha. Eu segurei a mão dela. Eu não sei o que eu faria sem você. Ela deu um sorriso pequeno. Você faria. Só que ia doer mais. O homem do crachá voltou com um papel impresso e uma notícia que me tirou o chão de novo. Encontramos imagens do corredor lateral. Dá para ver seu marido, dá para ver o outro homem. A troca aconteceu, sim. E a mala azul que a senhora descreveu aparece em seguida sendo empurrada para o lado oposto. Eu senti o ar sumir. Então a minha mala de verdade está por aí. Ele assentiu. Tem mais. A mala azul foi vista perto da esteira de bagagens. Mas alguém pegou. Eu senti as pernas ficarem moles. Quem? Eu perguntei, quase sem voz. Ele olhou para a supervisora, hesitou e respondeu. Ainda não sabemos. Mas a pessoa não parecia passageira comum. E isso indica que seu marido tinha um plano maior do que só te colocar no avião. Eu fechei os olhos por um segundo. Eu vi o sorriso do Mauro, o envelope da passagem, o beijo rápido, a pressa para ir embora. E eu entendi, com uma clareza cruel. A mala era só o começo. Quando eu abri os olhos, a supervisora estava com o celular na mão, mostrando uma imagem congelada da câmera. O frame mostrava o Mauro de perfil, falando com outro homem. E no fundo, bem no canto, dava para ver uma terceira pessoa. Alguém que eu não esperava ver ali. Alguém que conhecia a minha casa. Eu olhei aquele frame congelado como se fosse uma foto antiga de família que, de repente, revela um estranho no canto. O Mauro de perfil, o outro homem de boné, e ao fundo, quase escondida pela sombra de uma pilastra, uma terceira pessoa. Não dava para ver o rosto inteiro, mas eu reconheci o corpo. O jeito de ficar parado. A postura de quem observa sem se expor. A supervisora ampliou a imagem no celular. A senhora reconhece? Eu senti a boca secar. Reconheço. Minha voz saiu baixa, mas não tremeu. E isso me assustou, porque eu sempre treme quando Mauro estava perto. Eu sempre perdi o chão. Só que ali, com prova na mão e gente séria do meu lado, o medo começou a virar outra coisa. Era o Davi. O Davi não era parente. Não era amigo íntimo. Era um homem que conhecia minha casa porque já tinha entrado nela várias vezes. Pequenos consertos. Trocar torneira. Ajustar o portão. Essas coisas que a gente chama quando o marido diz que está ocupado demais. Mauro gostava do Davi porque ele falava pouco e cobrava barato. E eu gostava porque ele parecia respeitoso. Parecia. Eu senti um gosto amargo na língua, como se eu tivesse engolido ferrugem. O homem do crachá anotou o nome e me perguntou onde eu o conhecia. Eu expliquei, com detalhes, sem exagero, do jeito que eu sempre tentei falar para o Mauro ouvir. Só que o Mauro não ouvia. Ele só administrava. A supervisora respirou fundo e disse: então ele tem acesso. Ele sabe onde a senhora guarda documentos, sabe como é a rotina da casa, sabe quando fica vazia.
Eu olhei para minha aliança e senti uma tristeza funda, mas rápida, porque a tristeza, naquele momento, não podia me atrasar. Dona Cida encostou no meu ombro. Filha, isso tem cara de coisa repetida. Quando tem mais de um envolvido, tem história. A frase dela me bateu forte, porque eu percebi que eu estava tentando entender aquilo como um erro isolado, um surto de ganância do Mauro, como se a vida dele tivesse quebrado naquela semana. Só que não era isso. Era método. E método tem passado. A supervisora pediu silêncio e chamou alguém pelo rádio. Falou sobre a imagem, citou o nome do Davi e pediu que verificassem entradas e saídas, câmeras próximas, e se aquele homem estava registrado como prestador de serviço. Eu senti uma vontade urgente de avisar meus filhos, mas eu me segurei. Eu sabia que o Mauro ia usar qualquer respiração minha como prova de que eu estava descompensada. Então eu fiz o contrário. Eu fiquei calma. Eu respirei devagar. Eu me agarrei às minhas regras. Eu não minto. Eu provo com fatos. Meu filho chegou pouco depois. O mais velho. Eu vi ele entrando na sala com o rosto pálido, como alguém que correu sem entender se estava indo para um hospital ou para uma briga de família. Ele olhou para mim como se eu fosse duas pessoas ao mesmo tempo. A mãe que ele ama e a mulher que o pai pintou como confusa. Mãe, ele começou, mas a voz travou. Eu estendi o protocolo. Lê. Ele pegou com as mãos tremendo, leu a primeira linha, leu o número, leu o carimbo. Depois olhou para a supervisora como quem procura confirmação fora de mim, porque às vezes filho precisa ouvir de fora para não quebrar por dentro. A supervisora confirmou com poucas palavras. Disse que houve divergência de peso, alerta de funcionária, verificação interna e conteúdo irregular na mala despachada. Disse que eu não embarquei porque fui alertada antes. Meu filho fechou os olhos por um segundo. Quando abriu, tinha água ali. Pai fez isso? Ele perguntou, e eu senti que ele não estava me perguntando. Ele estava pedindo para ser mentira. Eu falei baixo. Eu não sei tudo ainda. Mas eu sei que ele estava aqui antes de mim. Eu sei que alguém trocou a mala. Eu sei que tentaram colocar coisas na minha bagagem. Eu sei que fizeram compra no meu cadastro. E eu sei que tem mais gente envolvida. Ele respirou fundo, como se tentasse não desabar. Quem? A supervisora mostrou a imagem congelada do frame, ampliada. Meu filho aproximou o rosto e, quando eu disse o nome Davi, eu vi o choque passar pelo corpo dele. O Davi? O do portão? Ele perguntou, incrédulo. Eu assenti. Ele passou a mão no cabelo, nervoso, e então fez uma coisa que partiu meu coração. Ele olhou para mim com culpa, como se tivesse falhado. Mãe, por que você não me falou que o pai estava estranho? Eu senti vontade de dizer que eu falei 1000 vezes, só que ninguém quis ouvir. Mas eu não disse. Eu não queria usar aquela dor para machucar meu filho. Eu não machuco ninguém. Eu só faço justiça quando ninguém mais faz. Eu respondi com honestidade. Eu senti. Eu vi sinais. Mas eu fiquei com medo de destruir a família com uma suspeita. E ele usou esse medo contra mim. Dona Cida pigarreou, como se quisesse dar um passo que ninguém esperava. E deu. Moço, ela disse para meu filho. Eu já vi isso antes. Não com sua mãe, mas parecido. E não foi uma vez só. Meu filho olhou para ela com atenção. Como assim, dona? Dona Cida contou do sobrinho dela, do caso que terminou com a vida do homem quebrada. Contou também que, no aeroporto, ela já tinha ouvido conversa de gente chorando por causa de mala que não era sua. Ela não disse nomes, só disse padrão. E a palavra padrão ficou flutuando na sala como fumaça. A supervisora, então, falou algo que aumentou o peso do mundo em cima de mim. Nós encontramos registro interno de uma ocorrência antiga com características semelhantes. Não posso dar detalhes completos agora, mas existe histórico de troca em área de corredor lateral. E o rosto do homem do boné aparece em outros dias. Eu senti um arrepio subir pela nuca. Então o Mauro não era só capaz. Ele era repetitivo. E o repetitivo é o que mata. Meu celular vibrou. Era o Mauro de novo. Mensagem. Linda, para com isso. Você está destruindo nossa família. Volta para casa agora. Eu mostrei para meu filho sem falar.
Ele leu e o rosto dele endureceu. Ele está preocupado com a família, mas não perguntou se você está bem, meu filho murmurou, como se finalmente enxergasse. Eu quase chorei, mas segurei. A supervisora pediu que eu não respondesse. Disse que, naquele momento, o mais importante era preservar evidência e registrar cada contato. Eu assenti. Eu me sentia estranhamente forte por obedecer a um plano, não ao meu medo. Foi aí que eu lembrei de uma coisa simples que virou faca. O Davi tinha a chave do cadeado do portão. Não uma chave oficial. Uma cópia. Porque o Mauro fez uma cópia e entregou para ele, para facilitar conserto. Eu mesma vi uma vez na bancada da cozinha e perguntei. Mauro respondeu com aquele tom de sempre, como se eu fosse criança. Linda, para de paranoia. É só para facilitar. Aquela frase, paranoia, me queimou por dentro. Eu nunca fui paranoica. Eu fui alerta. Só que alerta em mulher é tratado como defeito quando alguém quer esconder coisa. Foi o Mauro. Ele disse que a esposa dele já estaria no avião. Ele disse que era só pegar a mala certa e entregar para o Davi. Eu senti o estômago virar. A mala certa. A minha mala. Onde está essa mala? A supervisora perguntou. A mulher hesitou, como se ainda tentasse salvar alguém que não salvava ninguém. Depois cedeu. Com o Davi. Ele pegou no estacionamento. Eu só fiquei aqui para avisar se alguém perguntasse. O homem anotou tudo e pediu o telefone dela. Ela entregou com a mão tremendo. O charme do Mauro não estava mais cobrindo nada. Meu filho ligou de novo. A voz dele veio baixa, apressada. Mãe, eu fiz o boletim. E eu vi um papel aberto no escritório do pai. Que papel? Um pedido de interdição. Ele estava preenchendo com seu nome. Ele estava dizendo que você não tinha condições. Eu senti o sangue gelar. Não era só me incriminar. Era me apagar como pessoa. Eu olhei para a supervisora e falei o que já estava claro. Ele ia me prender fora do país e depois dizer que eu era incapaz aqui. Ela não pareceu surpresa. Só firme. Então a gente precisa agir rápido. Nesse instante, o homem responsável recebeu uma ligação. Escutou, ficou sério, e olhou direto para mim. Senhora linda, seu marido acabou de aparecer na entrada do aeroporto perguntando por você. E eu soube que a próxima cena não seria por mensagem. Seria frente a frente. Eu soube que ele estava ali antes mesmo de ver o rosto dele. Foi o jeito. O ar mudou. Como se a sala inteira ficasse menor. A supervisora recebeu a ligação, olhou para mim com seriedade, e disse que ele estava na entrada do aeroporto perguntando por mim. Meu corpo reagiu com aquele medo antigo, automático. A vontade de me encolher. De pedir desculpas sem saber porquê. De evitar o conflito para manter uma paz que nunca foi paz. Mas eu olhei para o protocolo na mesa. Olhei para as capturas do banco. Olhei para o e-mail do seguro. Olhei para a assinatura falsa. E eu senti a mesma coisa que eu senti quando eu decidi seguir a dona Cida. Uma voz dentro de mim dizendo se proteja. A supervisora perguntou se eu queria ficar escondida. Eu disse não. Eu não vou me esconder do homem que tentou me apagar. Eles organizaram tudo do jeito mais seguro. Eu não fui sozinha. O responsável pelas ocorrências foi na frente. A segurança ficou perto. Dona Cida ficou do meu lado, firme, como uma irmã de vida. Eu nunca vou esquecer isso. Quando eu cheguei perto da entrada, eu vi o Mauro. Ele estava de camisa arrumada, o cabelo no lugar, a cara de preocupação ensaiada. Era a versão pública dele. A versão que eu vi por anos. Aquela que todo mundo aplaude porque não sente o que acontece dentro de casa. Quando ele me viu, abriu os braços com um teatro de amor. Linda, graças a Deus. Eu estava preocupado. Que vergonha é essa? Eu fiquei parada. Não corri para o abraço. Não me expliquei. Eu só olhei. E por um segundo eu vi o pânico passando por trás do sorriso dele, quando ele percebeu que eu não estava sozinha. Ele olhou para a supervisora e para o homem responsável, e tentou ajustar o tom na hora. Senhores, desculpa. Minha esposa é nervosa.
Ela se confunde. Ela está passando por uma fase. Aquele era o golpe dele. Tirar minha voz. Tirar minha credibilidade. Transformar minha lucidez em doença. Só que o homem responsável respondeu com calma. Senhor Mauro Ferreira, o senhor precisa nos acompanhar para esclarecimentos. Existem registros e imagens relacionados à bagagem e ao uso de dados da senhora Linda. O Mauro riu, aquele riso curto que ele usava para diminuir a gravidade. Imagem. Registro. Isso é exagero. Eu só trouxe ela para viajar. Eu não levantei a voz. Eu só perguntei uma coisa que eu já sabia a resposta. Então por que você esteve aqui antes de mim? A sobrancelha dele tremeu. Foi mínimo, mas eu vi. Ele tentou recompor. Antes de você? Você está inventando. A supervisora colocou a folha do protocolo à frente, mostrando o horário da observação e o registro do relato de que ele tinha aparecido mais cedo. O homem responsável falou que havia imagens do corredor lateral e do estacionamento. O Mauro engoliu seco e, por um segundo, ele perdeu o controle. Eu não sei do que vocês estão falando. Isso é perseguição. Isso é humilhação. Ele tentou se aproximar de mim, como se pudesse me puxar para o canto e fazer comigo o que sempre fez: confundir, culpar, dobrar. A segurança se posicionou e ele parou. E foi nesse instante que ele fez a pior escolha. Ele tentou me intimidar na frente de todos. Linda, você não sabe o que está fazendo. Você vai se arrepender. Eu senti o medo subindo, mas ele não virou submissão. Virou certeza. Eu respondi olhando nos olhos dele. Eu me arrependo é de ter duvidado de mim por tanto tempo. O rosto dele mudou. A máscara escorregou. E quando a máscara escorrega, a pessoa se entrega. Ele apontou o dedo para mim e disse, alto o suficiente para mais gente ouvir: você estragou tudo. O homem responsável repetiu, como quem fixa uma frase em ata. O senhor disse estragou tudo. O que exatamente foi estragado? O Mauro percebeu a armadilha tarde demais. Tentou voltar. Nada. Eu quis dizer a viagem. Mas a viagem já tinha virado investigação. Ele já não controlava a narrativa. Eles o conduziram para uma sala reservada. Sem grito. Sem espetáculo. Só consequência. E aquela foi a primeira vez em décadas que eu vi o Mauro sem comando. A mulher do saguão foi chamada novamente. O depoimento dela foi registrado. Ela confirmou que o Mauro disse que eu já estaria no avião e que a mala seria entregue ao Davi. O nome Davi foi escrito num papel e, quando eu vi a caneta riscar as letras, eu senti algo quebrando dentro de mim. Não era só o meu casamento. Era a minha ingenuidade de achar que eu precisava aguentar para manter família. Meu filho chegou pouco depois, o outro também. Quando eles me viram ali, firme, com documentos na mão, o olhar deles mudou. Não era pena. Era reconhecimento. O mais novo me abraçou e falou, quase chorando: mãe, me perdoa por ter duvidado. Eu segurei o rosto dele com as duas mãos, como eu fazia quando ele era criança. Você não precisa me pedir perdão por ter sido enganado. A gente foi treinado para acreditar nele. Aquela frase doeu, mas também curou. Naquele mesmo dia, com orientação do registro que meu filho fez e com tudo documentado, eu não voltei para casa sozinha. Nós fomos juntos. Trocamos o cadeado. Mudamos o acesso do portão. Guardamos os documentos em outro lugar. Fotografamos tudo. E eu vi, com meus próprios olhos, o papel que meu filho disse ter encontrado, um pedido para me declarar incapaz. Era o plano dele inteiro em uma folha. Me prender lá fora, me desmoralizar aqui dentro, e usar meu nome como se eu fosse só uma assinatura. Eu sentei na minha própria sala e chorei. Não por ele. Por mim. Chorei pelo tempo que eu passei me diminuindo para caber no orgulho de um homem. Chorei pelo silêncio que eu usei como cola para uma casa que já estava rachada. Dias depois, eu soube que o Davi foi chamado para esclarecer, e que o caminho das chaves, das câmeras e da mala começou a se fechar como um cerco. Eu não vou dizer que foi fácil. Teve medo. Teve vergonha. Teve noites longas. Mas teve uma coisa que eu nunca tinha tido com o Mauro: amparo. Meus filhos ficaram do meu lado. A dona Cida continuou me mandando mensagem perguntando se eu estava bem.
A supervisora do aeroporto me ajudou com o que podia. E eu, pela primeira vez, parei de tentar proteger quem nunca me protegeu. No fim, eu não ganhei dinheiro. Eu ganhei algo maior. Eu ganhei o direito de não duvidar de mim. Eu não ganhei porque fui maldosa. Eu ganhei porque eu parei de aceitar.